Oi pessoal, aqui é a Maíra, esse é mais um vídeo especial de literatura indígena aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre O Banquete dos Deuses, de Daniel Munduruku. Esse livro aqui ele é um livro de não ficção e a princípio ele tem uma pegada como se fosse mais para professores, assim, ele fala muito na verdade da questão de educadores, mas também de pais, não só de professores. Só que eu acho que ele conversa com o público em geral, porque ele tá falando aqui de coisas que são básicas, mas que tem o objetivo de desconstruir a ideia do indígena no cenário geral, né? Vocês podem ver que eu marquei muitas coisas aqui, várias passagens interessantes, porque cada capítulo ele vai falar de uma temática, né? Então, o primeiro capítulo se chama Em Busca de uma Ancestralidade Brasileira, o segundo se chama Quanto Custa Ser Índio no Brasil, as imagens dos povos indígenas no inconsciente e nos livros didáticos. 3. O Banquete dos Deuses, ou Como Ser o Alimento da Divindade. Depois vai falar sobre a pré-história dos povos indígenas, Essa Terra Tinha Dono. Ele fala também sobre o sistema de educação indígena, tem uma parte que eu achei tão bonita, que ele fala sobre essa ideia de catar piolhos e ao mesmo tempo ensinar. De que o momento em que a mãe dele, do Daniel, né, passava os ensinamentos dela, era a hora que ela tava catando piolho na cabeça dele, era uma coisa super relaxante, era um momento gostoso de dar carinho. E você associar o aprendizado a dar amor, a dar carinho, é uma coisa fantástica. Porque aprender não se torna algo ruim. Você associa isso com uma transmissão de afeto. Ó, ele fala assim: havia uma preocupação em transmitir conhecimento enquanto nos dava carinho. Era, portanto, uma educação que partia do afeto. Eu achei isso tão bonito, assim, porque realmente eu acho que o nosso sistema educacional ele é tão violento com as nossas identidades e a forma de aprender também, né? É uma forma de aprender que é quase mecânica, é uma estrutura que só abarca um tipo de inteligência, um tipo de conhecimento. E é por isso que muitos saem da escola frustrados, porque não conseguem se alinhar àquele tipo de pensamento, ou se, mesmo que eles consigam se alinhar, não contempla a pessoa e as multiplicidades que a pessoa é. Então a gente parte para a vida, né, depois que a gente sai da escola, muito sem saber ainda quem a gente é, porque a gente se desconectou desse conhecimento interno enquanto a gente estava na escola. Uma coisa também que ele fala que é muito bacana é sobre... Ele explica como funcionam as estruturas, assim, dos povos indígenas, né? Claro que ele tá falando aqui de uma forma geral, mas ele tá explicando, assim, por que essa estrutura de ter um cacique, ter um pajé, ter um líder espiritual ou um líder do povo não é o mesmo que a estrutura dos líderes ocidentais, né? Porque ele está explicando aqui que essa pessoa precisa fazer muito a mais do que os outros. As decisões delas não são uma decisão autoritária que só parte delas. Porque no fim das contas as escolhas pertencem a todos. Então os sábios e os mais velhos, se eles não estiverem de acordo com o cacique vai ser tirado do lugar que ele está. Então ele fala aqui uma coisa muito interessante, que ele fala assim: para que alguém possa ter o privilégio de ser um chefe, tem que possuir 3 qualidades básicas: dominar a história dos antepassados, ter o dom da palavra e ser generoso. Para que essas 3 qualidades desenvolvam uma pessoa, ela tem que esforçar-se muito e ser, de certa forma, mais trabalhadora que as outras para que possa criar a riqueza necessária a fim de ser generosa. Tem que saber ouvir mais que os outros para que possa aprender toda a tradição. Tem que ter um compromisso com a comunidade para que saiba cativá-la para aquilo que considera importante. O chefe precisa, portanto, ser uma pessoa que está em sintonia com a comunidade, para não incorrer no risco de decidir coisas que a comunidade não aprova e assim perder o cargo. Então, é uma forma diferente de senso de comunidade democrática. E eu acho isso muito legal, porque eu acho que é importante desconstruir essas ideias que vêm de um pensamento ocidental, né, e tentar encaixar esse pensamento em culturas tradicionais, originárias, que estavam aqui muito antes de, enfim, tudo isso mudar. Tem vários trechos aqui que eu achei super legais, super relevantes. O que mais que eu marquei aqui? Ah, e tem uma coisa muito legal também que ele fala sobre a espiritualidade indígena. Então ele tá falando de toda essa conexão com a terra e de como que os mitos indígenas reforçam essas ideias de respeito e preservação e de contínuo da vida, né? Uma outra coisa que eu achei muito legal também é que ele vai explicar sobre essa ideia que muitas pessoas que são aliados e querem falar os indígenas são os verdadeiros donos da terra e não sei o quê, e explicar que
Os indígenas não são donos da terra e nem querem ser, eles são filhos da terra, eles são os guardiões da terra. Então, quando a gente fala de demarcação, os indígenas não querem ter aquela terra, eles querem proteger aquela terra. Porque essa ideia de dono, de propriedade, é uma coisa colonial e que não vem também das tradições. Eu achei que ele é um excelente guia, assim, pra quem quer se informar, quer entender, quer saber por onde começar a se aproximar e se educar também. Como eu falei, esse aqui tem, talvez, um papel direcionado para educadores, mas eu acho que ele funciona muito bem para educar qualquer pessoa. E é uma leitura super gostosinha de ler, você vai lendo um capítulo, ele vai colocar alguns trechos também de alguns outros textos, mas é uma leitura bem fluida, assim, ele tá te ensinando, mas não é chato, assim, o que ele tá querendo te explicar. E também não é nem um pouco difícil de entender, eu acho que ele explica muito bem. Acho que ele tem mensagens aqui muito interessantes, assim, muito importantes mesmo pra gente repensar o nosso modo de viver, de educar, de enxergar também povos indígenas e um ao outro na sociedade, assim. Enquanto das coisas que aprendi ele leva para um lado mais filosófico, um lado autoajuda, esse aqui ele é mais objetivo, mas ainda assim é uma leitura super fluida, super gostosa e cheia de informação importante. E bom, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Estamos na reta final aí do especial de literatura indígena. Muito obrigada quem me acompanhou até aqui. Ainda tem mais coisa legal por vir, temos aí mais uma semaninha aí de vídeos e recomendações. Então muito obrigada quem tá aqui comigo, assistindo todos os dias, comentando, eu tô vendo os comentários de todos vocês. E é isso, gente. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!